Se hoje o teu coração está preocupado com a tua família, se existe alguém que ama precisando de proteção, se o teu lar enfrenta lutas, enfermidades, preocupações ou falta de paz, então permaneça comigo até o fim desta oração, porque hoje nós vamos clamar a um dos maiores protetores que Deus entregou à humanidade, São José, o guardião da Sagrada Família. Acredita com todo o teu coração. Nenhuma oração feita com fé volta vazia. Enquanto rezamos juntos, Deus visita a tua casa, renova as tuas forças, restaura a união da tua família e derrama uma paz que somente o céu é capaz de oferecer. Antes de começar, já escreva aqui nos comentários: São José, protege a minha família. Eu vou ler os comentários e rezar por cada intenção apresentada. Se esta é a tua primeira vez aqui no canal, inscreva-se agora e ative o sino das notificações para receber diariamente orações que fortalecem a fé, renovam a esperança, levam paz de Deus ao teu coração e à tua casa e trazem milagres. Também deixa o teu gostei no vídeo, porque esse simples gesto faz com que esta oração alcance outras famílias que precisam de um milagre neste exato momento. Agora, respire fundo, silencie o coração, entregue todas as tuas preocupações nas mãos do Senhor e abre a porta da tua casa pela fé. Porque enquanto esta oração acontece, São José caminha pelos cômodos da tua casa, apresenta cada membro da tua família diante de Deus e pede que toda tristeza seja transformada em esperança, toda divisão em união, todo medo em confiança e toda ameaça em proteção divina. Reze comigo do começo ao fim. Não abandones esta oração antes da última palavra. O milagre que Deus preparou para a tua família pode começar exatamente neste momento. Respire fundo e vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, neste momento sagrado de oração, abrimos as portas do nosso coração e também as portas da nossa casa para receber a tua poderosa intercessão. Entra em nosso lar como guardião escolhido por Deus. Entra com a tua paz, com o teu silêncio santo, com a tua força humilde e com o amor com que protegeste Jesus e Maria. Visita cada cômodo desta casa, visita cada pessoa desta família, visita aqueles que estão presentes e também aqueles que estão distantes, pois sabemos que nenhuma distância é maior do que o poder da graça de Deus. São José, guardião da Sagrada Família, olha para nós com misericórdia. Se existe alguma tristeza escondida, leva embora. Se existe alguma dor silenciosa, cura. Se existe alguma preocupação, transforma em esperança. Se existe alguma ameaça contra a nossa família, coloca-te diante dela como um poderoso defensor enviado por Deus. Protege o nosso lar contra todo o mal. Protege nossas portas, nossas janelas, nosso descanso, nosso trabalho,
nossa família. Que nenhum espírito de divisão permaneça em nossa casa. Que toda palavra de maldição perca sua força. Que toda inveja caia por terra. Que toda discórdia se transforme em perdão. Que toda lágrima se transforme em esperança. São José, homem justo, obediente, fiel, ensina-nos a confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos os caminhos da vida. Quando o medo bater à nossa porta, dá-nos coragem. Quando a angústia tentar dominar o nosso coração, dá-nos serenidade. Quando o desânimo quiser nos vencer, levanta-nos pela mão e nos conduz novamente para a presença de Deus. Intercede por todas as famílias que vivem momentos difíceis, pelas famílias divididas, pelas famílias que choram, pelas famílias que enfrentam enfermidades, pelas famílias que perderam a esperança, pelas famílias que sofrem com a falta de paz, pelas famílias que precisam recomeçar. Que nenhuma delas se sinta abandonada, que todas descubram que Deus jamais deixa de caminhar ao lado daqueles que confiam nele. São José, cobre a nossa casa com um manto da proteção divina. Que os anjos do Senhor permaneçam em cada entrada, em cada quarto, em cada corredor, em cada janela, guardando a nossa família durante o dia e durante a noite. Afasta toda influência do mal. Afasta toda armadilha invisível. Afasta toda violência, todo acidente, toda enfermidade, todo perigo e toda intenção maligna que tente atingir aqueles que amamos. Que esta casa seja conhecida no céu como uma casa de oração, uma casa de perdão, uma casa de fé, uma casa onde Deus é amado, onde Jesus é servido, onde Maria é honrada, uma casa protegida por ti, São José. Visita especialmente os corações mais feridos desta família, aquele que perdeu a alegria, aquele que está cansado, que chora escondido, que perdeu a esperança, que sente medo do futuro. Abraça cada um deles com o teu amor de Pai. Mostra que Deus continua realizando milagres, que Deus continua restaurando famílias, levantando aqueles que pensavam não conseguir continuar. São José, ensina-nos a cultivar a paciência, a humildade, o respeito, a bondade, o amor verdadeiro. Que nossas palavras abençoem, que nossas atitudes edifiquem, que nossos gestos revelem a presença de Cristo. Livra-nos das discussões desnecessárias, livra-nos da falta de diálogo, da frieza, do egoísmo, de tudo aquilo que tenta destruir a unidade da família. Que nunca falte o pão em nossa mesa, que nunca falte a saúde, que nunca falte o trabalho digno, que nunca falte a confiança em Deus.
e que, acima de tudo, nunca falte o amor. Neste momento, consagramos a nossa família ao teu cuidado, São José. Cada nome, cada história, cada sonho, cada necessidade, cada lágrima, cada batalha, cada esperança. Tudo colocamos em tuas mãos. Se hoje existe alguém desta família afastado de Deus, traz de volta São José. Se existe alguém sem direção, mostra-lhe o caminho. Se existe alguém sem paz, leva-lhe o consolo do Espírito Santo. Se existe alguém desanimado, acende novamente a chama da esperança. São José, visita a nossa casa hoje, permanece conosco, faz deste lar um lugar onde o amor vença o medo, onde a fé vença as dificuldades, onde a esperança vença o desânimo e onde Cristo reine para sempre. Confiamos inteiramente em tua poderosa intercessão, São José. Sabemos que tu, que protegeste Jesus e Maria, também protege a nossa família. E enquanto esta oração sobe ao céu, acreditamos que Deus já está agindo, que a sua luz já está entrando em nossa casa, que a sua paz já alcança nossos corações e que grandes bênçãos já começam a florescer. São José, guardião das famílias, permanece ao nosso lado hoje, amanhã e por todos os dias da nossa vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glorioso São José, neste momento sagrado de oração, abrimos as portas do nosso coração e também as portas da nossa casa para receber a tua poderosa intercessão. Entra em nosso lar como guardião escolhido por Deus. Entra com a tua paz, com o teu silêncio santo, com a tua força humilde e com o amor com que protegeste Jesus e Maria. Visita cada cômodo desta casa, visita cada pessoa desta família, visita aqueles que estão presentes e também aqueles que estão distantes, pois sabemos que nenhuma distância é maior do que o poder da graça de Deus. São José, guardião da Sagrada Família, olha para nós com misericórdia. Se existe alguma tristeza escondida, leva embora. Se existe alguma dor silenciosa, cura. Se existe alguma preocupação, transforma em esperança. Se existe alguma ameaça contra a nossa família, coloca-te diante dela como um poderoso defensor enviado por Deus. Protege o nosso lar contra todo o mal. Protege nossas portas, nossas janelas, nosso descanso, nosso trabalho, nossa família. Que nenhum espírito de divisão permaneça em nossa casa. Que toda palavra de maldição perca sua força. Que toda inveja caia por terra. Que toda discórdia se transforme em perdão.
que toda lágrima se transforme em esperança. São José, homem justo, obediente, fiel, ensina-nos a confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos os caminhos da vida. Quando o medo bater à nossa porta, dá-nos coragem. Quando a angústia tentar dominar o nosso coração, dá-nos serenidade. Quando o desânimo quiser nos vencer, levanta-nos pela mão e nos conduz novamente para a presença de Deus. Intercede por todas as famílias que vivem momentos difíceis, pelas famílias divididas, pelas famílias que choram, pelas famílias que enfrentam enfermidades, pelas famílias que perderam a esperança, pelas famílias que sofrem com a falta de paz, pelas famílias que precisam recomeçar. Que nenhuma delas se sinta abandonada, que todas descubram que Deus jamais deixa de caminhar ao lado daqueles que confiam nele. São José, cobre a nossa casa com um manto da proteção divina. Que os anjos do Senhor permaneçam em cada entrada, em cada quarto, em cada corredor, em cada janela, guardando a nossa família durante o dia e durante a noite. Afasta toda influência do mal. Afasta toda armadilha invisível. Afasta toda violência, todo acidente, toda enfermidade, todo perigo e toda intenção maligna que tente atingir aqueles que amamos. Que esta casa seja conhecida no céu como uma casa de oração, uma casa de perdão, uma casa de fé, uma casa onde Deus é amado, onde Jesus é servido, onde Maria é honrada, uma casa protegida por ti, São José. Visita especialmente os corações mais feridos desta família, aquele que perdeu a alegria, aquele que está cansado, que chora escondido, que perdeu a esperança, que sente medo do futuro. Abraça cada um deles com o teu amor de Pai. Mostra que Deus continua realizando milagres, que Deus continua restaurando famílias, levantando aqueles que pensavam não conseguir continuar. São José, ensina-nos a cultivar a paciência, a humildade, o respeito, a bondade, o amor verdadeiro. Que nossas palavras abençoem, que nossas atitudes edifiquem, que nossos gestos revelem a presença de Cristo. Livra-nos das discussões desnecessárias, livra-nos da falta de diálogo, da frieza, do egoísmo, de tudo aquilo que tenta destruir a unidade da família. Que nunca falte o pão em nossa mesa, que nunca falte a saúde, que nunca falte o trabalho digno, que nunca falte a confiança em Deus e que, acima de tudo, nunca falte o amor. Neste momento, consagramos a nossa família ao teu cuidado, São José. Cada nome, cada história, cada sonho, cada necessidade, cada lágrima,
cada batalha, cada esperança. Tudo colocamos em tuas mãos. Se hoje existe alguém desta família afastado de Deus, traz de volta São José. Se existe alguém sem direção, mostra-lhe o caminho. Se existe alguém sem paz, leva-lhe o consolo do Espírito Santo. Se existe alguém desanimado, acende novamente a chama da esperança. São José, visita a nossa casa hoje. Permanece conosco, faz deste lar um lugar onde o amor vença o medo, onde a fé vença as dificuldades, onde a esperança vença o desânimo e onde Cristo reine para sempre. Confiamos inteiramente em tua poderosa intercessão, São José. Sabemos que tu que protegeste Jesus e Maria, também protege a nossa família. E enquanto esta oração sobe ao céu, acreditamos que Deus já está agindo, que a sua luz já está entrando em nossa casa, que a sua paz já alcança nossos corações e que grandes bênçãos já começam a florescer. São José, guardião das famílias, permanece ao nosso lado hoje, amanhã e por todos os dias da nossa vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glorioso São José, neste momento sagrado de oração, abrimos as portas do nosso coração e também as portas da nossa casa para receber a tua poderosa intercessão. Entra em nosso lar como guardião escolhido por Deus. Entra com a tua paz, com o teu silêncio santo, com a tua força humilde e com o amor com que protegeste Jesus e Maria. Visita cada cômodo desta casa, visita cada pessoa desta família, visita aqueles que estão presentes e também aqueles que estão distantes, pois sabemos que nenhuma distância é maior do que o poder da graça de Deus. São José, guardião da Sagrada Família, olha para nós com misericórdia. Se existe alguma tristeza escondida, leva embora. Se existe alguma dor silenciosa, cura. Se existe alguma preocupação, transforma em esperança. Se existe alguma ameaça contra a nossa família, coloca-te diante dela como um poderoso defensor enviado por Deus. Protege o nosso lar contra todo o mal. Protege nossas portas, nossas janelas, nosso descanso, nosso trabalho, nossa família. Que nenhum espírito de divisão permaneça em nossa casa. Que toda palavra de maldição perca sua força. Que toda inveja caia por terra. Que toda discórdia se transforme em perdão. Que toda lágrima se transforme em esperança. São José, homem justo, obediente, fiel, ensina-nos a confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos os caminhos da vida,
Quando o medo bater à nossa porta, dá-nos coragem. Quando a angústia tentar dominar o nosso coração, dá-nos serenidade. Quando o desânimo quiser nos vencer, levanta-nos pela mão e nos conduz novamente para a presença de Deus. Intercede por todas as famílias que vivem momentos difíceis, pelas famílias divididas, pelas famílias que choram, pelas famílias que enfrentam enfermidades, pelas famílias que perderam a esperança, pelas famílias que sofrem com a falta de paz, pelas famílias que precisam recomeçar. Que nenhuma delas se sinta abandonada, que todas descubram que Deus jamais deixa de caminhar ao lado daqueles que confiam nele. São José, cobre a nossa casa com um manto da proteção divina. Que os anjos do Senhor permaneçam em cada entrada, em cada quarto, em cada corredor, em cada janela, guardando a nossa família durante o dia e durante a noite. Afasta toda influência do mal. Afasta toda armadilha invisível. Afasta toda violência, todo acidente, toda enfermidade, todo perigo e toda intenção maligna que tente atingir aqueles que amamos. Que esta casa seja conhecida no céu como uma casa de oração, uma casa de perdão, uma casa de fé, uma casa onde Deus é amado, onde Jesus é servido, onde Maria é honrada, uma casa protegida por ti, São José. Visita especialmente os corações mais feridos desta família, aquele que perdeu a alegria, aquele que está cansado, que chora escondido, que perdeu a esperança, que sente medo do futuro. Abraça cada um deles com o teu amor de Pai. Mostra que Deus continua realizando milagres, que Deus continua restaurando famílias, levantando aqueles que pensavam não conseguir continuar. São José, ensina-nos a cultivar a paciência, a humildade, o respeito, a bondade, o amor verdadeiro. Que nossas palavras abençoem, que nossas atitudes edifiquem, que nossos gestos revelem a presença de Cristo. Livra-nos das discussões desnecessárias, livra-nos da falta de diálogo, da frieza, do egoísmo, de tudo aquilo que tenta destruir a unidade da família. Que nunca falte o pão em nossa mesa, que nunca falte a saúde, que nunca falte o trabalho digno, que nunca falte a confiança em Deus e que, acima de tudo, nunca falte o amor. Neste momento, consagramos a nossa família ao teu cuidado, São José. Cada nome, cada história, cada sonho, cada necessidade, cada lágrima, cada batalha, cada esperança. Tudo colocamos em tuas mãos.
Se hoje existe alguém desta família afastado de Deus, traz de volta São José. Se existe alguém sem direção, mostra-lhe o caminho. Se existe alguém sem paz, leva-lhe o consolo do Espírito Santo. Se existe alguém desanimado, acende novamente a chama da esperança. São José, visita a nossa casa hoje, permanece conosco, faz deste lar um lugar onde o amor vença o medo, onde a fé vença as dificuldades, onde a esperança vença o desânimo e onde Cristo reine para sempre. Confiamos inteiramente em tua poderosa intercessão, São José. Sabemos que tu que protegeste Jesus e Maria, também protege a nossa família. E enquanto esta oração sobe ao céu, acreditamos que Deus já está agindo, que a sua luz já está entrando em nossa casa, que a sua paz já alcança nossos corações e que grandes bênçãos já começam a florescer. São José, guardião das famílias, permanece ao nosso lado hoje, amanhã e por todos os dias da nossa vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glorioso São José, neste momento sagrado de oração, abrimos as portas do nosso coração e também as portas da nossa casa para receber a tua poderosa intercessão. Entra em nosso lar como guardião escolhido por Deus. Entra com a tua paz, com o teu silêncio santo, com a tua força humilde e com o amor com que protegeste Jesus e Maria. Visita cada cômodo desta casa, visita cada pessoa desta família, visita aqueles que estão presentes e também aqueles que estão distantes, pois sabemos que nenhuma distância é maior do que o poder da graça de Deus. São José, guardião da Sagrada Família, olha para nós com misericórdia. Se existe alguma tristeza escondida, leva embora. Se existe alguma dor silenciosa, cura. Se existe alguma preocupação, transforma em esperança. Se existe alguma ameaça contra a nossa família, coloca-te diante dela como um poderoso defensor enviado por Deus. Protege o nosso lar contra todo o mal. Protege nossas portas, nossas janelas, nosso descanso, nosso trabalho, nossa família. Que nenhum espírito de divisão permaneça em nossa casa. Que toda palavra de maldição perca sua força. Que toda inveja caia por terra. Que toda discórdia se transforme em perdão. Que toda lágrima se transforme em esperança. São José, homem justo, obediente, fiel, ensina-nos a confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos os caminhos da vida. Quando o medo bater à nossa porta, dá-nos coragem. Quando a angústia tentar dominar o nosso coração, dá-nos serenidade. Quando o desânimo quiser nos vencer, levanta-nos pela mão
e nos conduz novamente para a presença de Deus. Intercede por todas as famílias que vivem momentos difíceis, pelas famílias divididas, pelas famílias que choram, pelas famílias que enfrentam enfermidades, pelas famílias que perderam a esperança, pelas famílias que sofrem com a falta de paz, pelas famílias que precisam recomeçar. Que nenhuma delas se sinta abandonada, que todas descubram que Deus jamais deixa de caminhar ao lado daqueles que confiam nele. São José, cobre a nossa casa com o manto da proteção divina. Que os anjos do Senhor permaneçam em cada entrada, em cada quarto, em cada corredor, em cada janela, guardando a nossa família durante o dia e durante a noite. Afasta toda influência do mal. Afasta toda armadilha invisível. Afasta toda violência, todo acidente, toda enfermidade, todo perigo e toda intenção maligna que tente atingir aqueles que amamos. Que esta casa seja conhecida no céu como uma casa de oração, uma casa de perdão, uma casa de fé, uma casa onde Deus é amado, onde Jesus é servido, onde Maria é honrada, uma casa protegida por ti, São José. Visita especialmente os corações mais feridos desta família, aquele que perdeu a alegria, aquele que está cansado, que chora escondido, que perdeu a esperança, que sente medo do futuro. Abraça cada um deles com o teu amor de Pai. Mostra que Deus continua realizando milagres, que Deus continua restaurando famílias, levantando aqueles que pensavam não conseguir continuar. São José, ensina-nos a cultivar a paciência, a humildade, o respeito, a bondade, o amor verdadeiro. Que nossas palavras abençoem, que nossas atitudes edifiquem, que nossos gestos revelem a presença de Cristo. Livra-nos das discussões desnecessárias, livra-nos da falta de diálogo, da frieza, do egoísmo, de tudo aquilo que tenta destruir a unidade da família. Que nunca falte o pão em nossa mesa, que nunca falte a saúde, que nunca falte o trabalho digno, que nunca falte a confiança em Deus e que, acima de tudo, nunca falte o amor. Neste momento, consagramos a nossa família ao teu cuidado, São José. Cada nome, cada história, cada sonho, cada necessidade, cada lágrima, cada batalha, cada esperança. Tudo colocamos em tuas mãos. Se hoje existe alguém desta família afastado de Deus, traz de volta São José. Se existe alguém sem direção, mostra-lhe o caminho. Se existe alguém sem paz, leva-lhe o consolo do Espírito Santo.
Se existe alguém desanimado, acende novamente a chama da esperança. São José, visita a nossa casa hoje, permanece conosco, faz deste lar um lugar onde o amor vença o medo, onde a fé vença as dificuldades, onde a esperança vença o desânimo e onde Cristo reine para sempre. Confiamos inteiramente em tua poderosa intercessão, São José. Sabemos que tu que protegeste Jesus e Maria, também protege a nossa família. E enquanto esta oração sobe ao céu, acreditamos que Deus já está agindo, que a sua luz já está entrando em nossa casa, que a sua paz já alcança nossos corações e que grandes bênçãos já começam a florescer. São José, guardião das famílias, permanece ao nosso lado hoje, amanhã e por todos os dias da nossa vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glorioso São José, neste momento sagrado de oração, abrimos as portas do nosso coração e também as portas da nossa casa para receber a tua poderosa intercessão. Entra em nosso lar como guardião escolhido por Deus. Entra com a tua paz, com o teu silêncio santo, com a tua força humilde e com o amor com que protegeste Jesus e Maria. Visita cada cômodo desta casa, visita cada pessoa desta família, visita aqueles que estão presentes e também aqueles que estão distantes, pois sabemos que nenhuma distância é maior do que o poder da graça de Deus. São José, guardião da Sagrada Família, olha para nós com misericórdia. Se existe alguma tristeza escondida, leva embora. Se existe alguma dor silenciosa, cura. Se existe alguma preocupação, transforma em esperança. Se existe alguma ameaça contra a nossa família, coloca-te diante dela como um poderoso defensor enviado por Deus. Protege o nosso lar contra todo o mal. Protege nossas portas, nossas janelas, nosso descanso, nosso trabalho, nossa família. Que nenhum espírito de divisão permaneça em nossa casa. Que toda palavra de maldição perca sua força. Que toda inveja caia por terra. Que toda discórdia se transforme em perdão. Que toda lágrima se transforme em esperança. São José, homem justo, obediente, fiel, ensina-nos a confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos os caminhos da vida. Quando o medo bater à nossa porta, dá-nos coragem. Quando a angústia tentar dominar o nosso coração, dá-nos serenidade. Quando o desânimo quiser nos vencer, levanta-nos pela mão e nos conduz novamente para a presença de Deus. Intercede por todas as famílias que vivem momentos difíceis,
pelas famílias divididas, pelas famílias que choram, pelas famílias que enfrentam enfermidades, pelas famílias que perderam a esperança, pelas famílias que sofrem com a falta de paz, pelas famílias que precisam recomeçar. Que nenhuma delas se sinta abandonada, que todas descubram que Deus jamais deixa de caminhar ao lado daqueles que confiam nele. São José, cobre a nossa casa com um manto da proteção divina. Que os anjos do Senhor permaneçam em cada entrada, em cada quarto, em cada corredor, em cada janela, guardando a nossa família durante o dia e durante a noite. Afasta toda influência do mal. Afasta toda armadilha invisível. Afasta toda violência, todo acidente, toda enfermidade, todo perigo e toda intenção maligna que tente atingir aqueles que amamos. Que esta casa seja conhecida no céu como uma casa de oração, uma casa de perdão, uma casa de fé, uma casa onde Deus é amado, onde Jesus é servido, onde Maria é honrada, uma casa protegida por ti, São José. Visita especialmente os corações mais feridos desta família, aquele que perdeu a alegria, aquele que está cansado, que chora escondido, que perdeu a esperança, que sente medo do futuro. Abraça cada um deles com o teu amor de Pai. Mostra que Deus continua realizando milagres, que Deus continua restaurando famílias, levantando aqueles que pensavam não conseguir continuar. São José, ensina-nos a cultivar a paciência, a humildade, o respeito, a bondade, o amor verdadeiro. Que nossas palavras abençoem, que nossas atitudes edifiquem, que nossos gestos revelem a presença de Cristo. Livra-nos das discussões desnecessárias, livra-nos da falta de diálogo, da frieza, do egoísmo, de tudo aquilo que tenta destruir a unidade da família. Que nunca falte o pão em nossa mesa, que nunca falte a saúde, que nunca falte o trabalho digno, que nunca falte a confiança em Deus e que, acima de tudo, nunca falte o amor. Neste momento, consagramos a nossa família ao teu cuidado, São José. Cada nome, cada história, cada sonho, cada necessidade, cada lágrima, cada batalha, cada esperança. Tudo colocamos em tuas mãos. Se hoje existe alguém desta família afastado de Deus, traz de volta São José. Se existe alguém sem direção, mostra-lhe o caminho. Se existe alguém sem paz, leva-lhe o consolo do Espírito Santo. Se existe alguém desanimado, acende novamente a chama da esperança. São José, visita a nossa casa hoje. Permanece conosco, faz deste lar um lugar onde o amor vença o medo,
onde a fé vença as dificuldades, onde a esperança vença o desânimo e onde Cristo reine para sempre. Confiamos inteiramente em Tua poderosa intercessão, São José. Sabemos que Tu que protegeste Jesus e Maria, também protege a nossa família. E enquanto esta oração sobe ao céu, acreditamos que Deus já está agindo, que a Sua luz já está entrando em nossa casa, que a Sua paz já alcança nossos corações e que grandes bênçãos já começam a florescer. São José, guardião das famílias, permanece ao nosso lado hoje, amanhã e por todos os dias da nossa vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glorioso São José, neste momento sagrado de oração, abrimos as portas do nosso coração e também as portas da nossa casa para receber a Tua poderosa intercessão. Entra em nosso lar como guardião escolhido por Deus. Entra com a Tua paz, com o Teu silêncio santo, com a Tua força humilde e com o amor com que protegeste Jesus e Maria. Visita cada cômodo desta casa, visita cada pessoa desta família, visita aqueles que estão presentes e também aqueles que estão distantes, pois sabemos que nenhuma distância é maior do que o poder da graça de Deus. São José, guardião da Sagrada Família, olha para nós com misericórdia. Se existe alguma tristeza escondida, leva embora. Se existe alguma dor silenciosa, cura. Se existe alguma preocupação, transforma em esperança. Se existe alguma ameaça contra a nossa família, coloca-te diante dela como um poderoso defensor enviado por Deus. Protege o nosso lar contra todo o mal. Protege nossas portas, nossas janelas, nosso descanso, nosso trabalho, nossa família. Que nenhum espírito de divisão permaneça em nossa casa. Que toda palavra de maldição perca sua força. Que toda inveja caia por terra. Que toda discórdia se transforme em perdão. Que toda lágrima se transforme em esperança. São José, homem justo, obediente, fiel, ensina-nos a confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos os caminhos da vida. Quando o medo bater à nossa porta, dá-nos coragem. Quando a angústia tentar dominar o nosso coração, dá-nos serenidade. Quando o desânimo quiser nos vencer, levanta-nos pela mão e nos conduz novamente para a presença de Deus. Intercede por todas as famílias que vivem momentos difíceis, pelas famílias divididas, pelas famílias que choram, pelas famílias que enfrentam enfermidades, pelas famílias que perderam a esperança, pelas famílias que sofrem com a falta de paz, pelas famílias que precisam recomeçar,
que nenhuma delas se sinta abandonada, que todas descubram que Deus jamais deixa de caminhar ao lado daqueles que confiam nele. São José, cobre a nossa casa com um manto da proteção divina. Que os anjos do Senhor permaneçam em cada entrada, em cada quarto, em cada corredor, em cada janela, guardando a nossa família durante o dia e durante a noite. Afasta toda influência do mal. Afasta toda armadilha invisível. Afasta toda violência, todo acidente, toda enfermidade, todo perigo e toda intenção maligna que tente atingir aqueles que amamos. Que esta casa seja conhecida no céu como uma casa de oração, uma casa de perdão, uma casa de fé, uma casa onde Deus é amado, onde Jesus é servido, onde Maria é honrada, uma casa protegida por ti, São José. Visita especialmente os corações mais feridos desta família, aquele que perdeu a alegria, aquele que está cansado, que chora escondido, que perdeu a esperança, que sente medo do futuro. Abraça cada um deles com o teu amor de Pai. Mostra que Deus continua realizando milagres, que Deus continua restaurando famílias, levantando aqueles que pensavam não conseguir continuar. São José, ensina-nos a cultivar a paciência, a humildade, o respeito, a bondade, o amor verdadeiro. Que nossas palavras abençoem, que nossas atitudes edifiquem, que nossos gestos revelem a presença de Cristo. Livra-nos das discussões desnecessárias, livra-nos da falta de diálogo, da frieza, do egoísmo, de tudo aquilo que tenta destruir a unidade da família. Que nunca falte o pão em nossa mesa, que nunca falte a saúde, que nunca falte o trabalho digno, que nunca falte a confiança em Deus e que, acima de tudo, nunca falte o amor. Neste momento, consagramos a nossa família ao teu cuidado, São José. Cada nome, cada história, cada sonho, cada necessidade, cada lágrima, cada batalha, cada esperança. Tudo colocamos em tuas mãos. Se hoje existe alguém desta família afastado de Deus, traz de volta São José. Se existe alguém sem direção, mostra-lhe o caminho. Se existe alguém sem paz, leva-lhe o consolo do Espírito Santo. Se existe alguém desanimado, acende novamente a chama da esperança. São José, visita a nossa casa hoje. Permanece conosco, faz deste lar um lugar onde o amor vença o medo, onde a fé vença as dificuldades, onde a esperança vença o desânimo e onde Cristo reine para sempre.
Confiamos inteiramente em tua poderosa intercessão, São José. Sabemos que tu que protegeste Jesus e Maria, também protege a nossa família. E enquanto esta oração sobe ao céu, acreditamos que Deus já está agindo, que a sua luz já está entrando em nossa casa, que a sua paz já alcança nossos corações e que grandes bênçãos já começam a florescer. São José, guardião das famílias, permanece ao nosso lado hoje, amanhã e por todos os dias da nossa vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, é sinal de que São José já está agindo na sua vida. Creia, o milagre já começou. Agora, leve essa bênção para mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo orações poderosas. Clique no botão curtir para mostrar que você acredita no poder da oração. Compartilhe essa oração com alguém que esteja precisando de uma resposta urgente, de um milagre inesperado. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para transformar a vida de alguém. E nunca se esqueça, com São José, o impossível acontece. Que Deus te abençoe poderosamente, te envolva com paz, te levante com força e faça florescer o milagre que você tanto espera. Em nome de Jesus e sob a intercessão de São José. Amém. E até a próxima oração milagrosa.